versículos, a partir do versículo 4. Se acharam, diga amém. Amém. Amém a todos? Amém. 2, 4. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, mas com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. Se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Amém. Podemos assentar-se. Glórias a Deus. Nós começamos com uma leitura que, olhando friamente, não é aquilo que nós queremos ler. Geralmente procuramos uma palavra, quando nós vamos procurar uma palavra, cada um de nós, queremos que Deus fale conosco, estamos buscando um consolo. Nós não vamos ler lá a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, da destruição do mundo através da água, sobrando Noé e mais 7. Não vamos ouvir falar, não procuramos ler uma palavra que diga a respeito dos anjos que se levantaram contra Deus e foram condenados, se transformaram em demônios. Nós procuramos palavras que nos façam sentir-se bem. Procuramos uma palavra que vai dizer a respeito de uma prosperidade, de uma alegria, de uma cura. Mas o fato real é que nós temos acesso à cura, à alegria, à paz, à benevolência, às bênçãos do Senhor, a um advogado que é fiel sobre as nossas vidas. Mas o Senhor também procura nos ensinar através daqueles que erraram. É assim que nós aprendemos as regras de vida. Como é que um pai ensina muitas vezes o filho a não se envolver com drogas? Ele mostra o viciado, o caído, o derrotado, o preso, o que está encarcerado. Ele fala assim: olha, você está vendo? Isso que acontece com quem se entrega ao álcool. Isso é que acontece com aquele que se entrega às drogas. E inúmeras vezes as pessoas aprendem com os erros dos outros, com os maus exemplos que podem ser olhados como exemplos do que não se fazer. E a palavra de Deus não é diferente. Ela mostra aqueles que erraram propositadamente e colheram o fruto dos seus erros, como 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Resolveram se entregar às luxúrias, à carne, aos desejos carnais, escolheram o erro ao ponto que chega um momento que Deus fala: bom, resta para eles agora somente a destruição. A humanidade se perverte de uma forma tão cruel e tão terrível, tão ausente de Deus, que o Senhor, procurando forma de salvar a humanidade, põe Noé como pregoeiro da palavra, como aquele que estava pregando, levando uma palavra de salvação. Mas a humanidade, com exceção de 7 pessoas que eram filhos e noras de Noé, que eram os parentes de Noé, que era a família que Noé tinha, com exceção deles, ninguém se propôs a entrar na arca que traria a salvação, que se propunha, que foi construída com o propósito de salvar aqueles que desejariam a salvação. O Senhor podia ter feito assim: Noé, você vai montar uma frota de arcas. Você vai construir 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de arcas. Você vai colocar pessoas para trabalhar. E quando eu enviar o dilúvio, multidões vão desejar entrar e ser salvos, porque vão ouvir a palavra, vão crer na palavra e vão entrar. Mas quantas arcas foram construídas? Uma só, porque Deus sabia que no meio daquela multidão gigantesca, daquela humanidade que existia ali, somente 8 pessoas iriam entrar naquela arca. O Senhor não fez para mais. Não deu trabalho para Noé sofrer e construir e depois ficar à deriva várias arcas sem ninguém para entrar.
Veio um momento em que Deus disse que a perdição ia chegar, que não haveria mais salvação, e esses que não creram não entraram e sofreram o peso do seu erro. O Senhor tem feito isso com a humanidade desde que existe humanidade, desde que o pecado entrou no mundo. O Senhor tem mostrado que há formas de redenção, que há formas de sermos perdoados, que há formas de sermos purificados, que existe forma de sermos santificados, que tem como sermos gratos a isso que Deus nos deu, chamado fôlego de vida, que existe formas de servirmos a Deus de maneira que Ele diz para nós: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas a humanidade por vezes não acredita na possibilidade de ser santo. Quando a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, se você analisar em todos os lugares, muitas pessoas não acreditam que é possível ser justo. E por nós mesmos não somos capazes de sermos justos, nem santos, nem santificados, nem purificados, porque nós somos falhos. Vivemos numa humanidade falha, o ser humano é falho, o pecado está à porta, mas o Senhor fala que esse pecado que está à porta, diz o que? Cumpre a ti dominá-lo. A Bíblia diz: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus está mostrando que há uma oportunidade de dominarmos sobre o pecado e não o inverso. Há uma oportunidade de rejeitarmos o errado e corrermos para o certo. A primeira forma de rejeitar o errado acontece lá no Jardim do Éden, quando o Senhor fala: de todas as árvores comereis, mas desta árvore em específico não comerás. E tendo a oportunidade de escolher o certo e o errado, o casal escolheu o quê? O errado. E o errado então recebe o nome de pecado. Mas eu quero falar hoje a respeito de um tema chamado vida cristã. Analise uma análise da nossa vida como vida cristã. No sábado agora ia acontecer um estudo bíblico, e nós mudamos para o sábado, dia 17/8, às 10 da manhã, faremos um estudo bíblico a respeito de vida cristã. E esse hoje é uma pincelada a respeito daquilo que vamos tratar. Esse é um princípio do que será ministrado naquele estudo. Mas quando se fala de vida cristã, muitos não conhecem nos dias de hoje, porque as igrejas estão cheias de interesses. As pessoas estão interessadas em lotar igrejas para ter uma troca com Deus. Deus, eu te dou o meu tempo e o Senhor me dá a saúde. Eu te dou o meu dinheiro e o Senhor me dá a prosperidade. Eu invisto, Senhor, 10% para que o Senhor me dê 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Senhor, eu quero chegar aqui sem carro, sem casa, sem futuro, e quero em pouco tempo ter casa, carro, futuro e bens. Mas muito se fala em prosperar e pouquíssimo em conhecer o Deus da prosperidade, porque é diferente você desejar a Deus, o Senhor da prosperidade, e a prosperidade do Senhor. E essa inversão de valores não tem permitido que a igreja, de forma geral, cresça espiritualmente, porque o crescimento vem através do conhecimento das coisas de Deus. A nossa fé é gerada através de conhecer a palavra, de exercer a palavra. A vida cristã, ela cresce à medida que você aprende e coloca em prática. Mas quando há apenas uma intenção de troca, então estamos vivendo uma barganha e não um cristianismo genuíno. Porque o Senhor não prometeu a prosperidade, Ele disse que no mundo teria aflições. O Senhor disse que todo mundo vai ser rico, porque a palavra de Deus diz assim: os pobres sempre haverão no meio de vós. A palavra de Deus diz. Ou seja, não há como pregar que todo mundo tem direito a ser rico, milionário, próspero, porque sempre haverão os pobres, sempre haverão aqueles que têm. Porém, entre todas as promessas e todas as nossas obrigações, encontramos um parâmetro chamado vida cristã. E essa vida cristã faz com que entendamos que o Senhor vem acima de todas as coisas, que entendamos aquilo que tem sido cantado muitas vezes, que diz assim: se Deus
fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Essa é a realidade da vida cristã, viver uma vida sabendo que o Senhor continua sendo Deus, independente daquilo que Ele nos dá, nos permite ou faz por nós. Na história da humanidade vemos que o primeiro amor foi perdido por diversas vezes. Lá no Jardim do Éden, o primeiro amor era borbulhante, acabaram de ser criados, estava lá o homem e a mulher vivendo o gozo do Jardim do Éden, e eles perdem aquele momento, aquela intimidade, aquele relacionamento diário com Deus, porque o pecado adentra. Vemos que lá no céu, e não só falando em humanidade, mas em vida espiritual, que os anjos tinham tudo que eles podiam querer, estavam já nos céus, com Deus, vivendo a gloriosa bênção de Deus sobre a vida deles. Mas uma parte, 1/3 dos anjos, ali no conluio com Satanás, eles se reúnem e resolvem se levantar, porque Satanás queria ser mais que Deus. O anjo de luz então resolve que ele quer estar no lugar de Deus, e certamente, como vemos pela palavra, torna-se óbvio a vitória de Deus sobre Satanás e 1/3 dos anjos. Então cria-se aí, a partir daí, o título demônios, que são os anjos caídos. E depois disso, na face da terra, vem Adão e Eva. Vem uma cidade chamada Sodoma, outra cidade chamada Gomorra, e elas se levantam para fazer os desejos da carne de tal forma que quando o anjo do Senhor aparece para tirar aquela família lá de dentro da cidade, os moradores começam a bater na porta, dizendo assim: põe esses varões para fora que nós não queremos. Ou seja, eles estavam desejando ter posse, desejando os anjos. A situação estava fora de controle. Veio o período de Noé, em que ninguém queria mais saber de Deus, mesmo havendo um pregador, mesmo havendo forma de ser salvo, mesmo o Senhor mandando a promessa, e eles olhavam apenas como um louco pregando a palavra sem sentido, porque nem se ouvia falar de chuva. Até então não havia ainda o processo chuva, a terra era irrigada por vapores que saíam da terra. Agora não é que Deus teria que mostrar: a chuva existe e tem vezes que alaga tudo, então vocês têm que aprender. Não, Deus falou, simplesmente queria destruir. Quer acreditar? Acredite. Não quer? Paga o preço de quem não quis acreditar. E vai chegar o fim dos tempos nesse mundo, e as pessoas vão pagar o preço, como pagou Adão e Eva, como pagaram todos aqueles na humanidade no tempo de Noé, como pagaram o preço Sodoma e Gomorra. E vai ver, está chegando o tempo que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, e esse tempo está próximo. O Senhor Jesus está voltando, e quem tem direito ao reino dos céus, quem vai estar perante Deus? Aqueles que estiverem com as suas mãos puras, com o coração purificado, aqueles que forem adoradores, aqueles que forem dignos de serem chamados noiva do Cordeiro. A necessidade de aprender mais de Cristo é exatamente para permanecer na graça. A necessidade que você tem de estar na presença de Deus é de manter a sua vida cristã, é de ser chamado de crente e entender o que significa ser crente, entender o que significa ser cristão. É vir à casa de Deus, receber o ensinamento, colocar em prática porque aprendeu, não porque está atemorizado com isso, não porque está morrendo de medo do inferno, mas é viver uma vida santificada pela necessidade que temos de estar cara a cara com o Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, já que eu estou na tua presença, eu escolho não pecar. Já que os teus olhos estão sobre mim, os teus olhos estão em toda parte, eu escolho não pecar. Já que o Senhor me
me amou primeiro, eu escolho não ser pecador. Purifica-me, Senhor, me liberta, Senhor, livra-me da tentação. A oração do Pai Nosso ensina bem isso, que nós oramos livrar-nos da tentação, porque ela existe, ela faz parte do versículo que diz assim, que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-los. O que é isso? Resistir à tentação, dominar o pecado e não ser dominado por ele. Amém? Até aí? Veja, um versículo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, diz assim: tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. É interessante quando nós começamos a ler esse versículo de Apocalipse, que o Senhor está falando com a igreja, dizendo assim: ó, tens perseverado por causa do meu nome, sofrestes, mas não desfalecestes. E a gente acha interessante que está falando assim: ó, vocês estão perseverando, vocês não estão desistindo, não desfaleceu, não se entregou, não está falando, está tudo acabado, não dá para ser crente, eu sofro demais. Só que isso não era o suficiente. Perseverança por causa do amor, no nome de Jesus, sofrer e não desfalecer, isso não é suficiente. E nós olhamos nessa nossa vida cristã muitas vezes como isso é o suficiente. Eu frequento a igreja e eu não me desanimo. E a palavra de Deus mostra que isso não é o suficiente. Isso não está garantindo ainda o teu lugar no reino dos céus, como alguém que fez tudo o que deveria ter feito. Eu vou para a igreja e eu aceitei Jesus. Isso é o começo da vida cristã. Isso é o princípio. Não desfalecer, porque aquele que desmaia, aquele que desiste, aquele que se entristece, aquele que volta atrás, não tem direito à salvação. A palavra de Deus diz que ele não se agrada daquele que lança a mão na arada e olha para trás. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso, porque muitos desfalecem no caminho e usam isso como desculpa. Senhor, eu desanimei, eu me entristeci, eu me decepcionei. E eu pergunto, vale a pena trocar a sua salvação por uma decepção? Sim ou não? Não. Fazemos isso de forma cega. Há muitos anos havia um programa na então TVS, que hoje é SBT, e o Silvio Santos colocava a pessoa numa cabine. Eu acho que cheguei a comentar isso algumas vezes, eu acho muito interessante. E aquela pessoa ficava com um fone que não dava para ela ouvir o que estava acontecendo, e também não enxergavam as trocas. E naquela cabine ele mostrava ali uma bicicleta que era o top dos presentes. E a pessoa falava, ela não sabia o que ela tinha ganhado, ela só tinha que apertar o botão sim ou não, o botão vermelho ou o botão verde. Aí ele falava assim: você tem uma bicicleta. Ele só ouvia, e ele não estava ouvindo nada. E eu quero trocar essa bicicleta por esse cadeado. Quando liberava o som para ele, dizendo assim: você é sim ou não? Ele falava assim: sim! Ele apertava o botão sem saber, e aí ele tinha trocado aquela bicicleta por um cadeado. Depois ele falava assim: eu tenho aqui um cadeado que é seu, e tenho também um liquidificador, você aceita? Não! E no final de todas as trocas, a pessoa descobriu o que ela trocou, com o que ela começou e com o que ela terminou. Algumas pessoas terminavam com jogo de panela, com bicicleta, e outras terminavam com cadeado, com uma banana, porque iam fazendo trocas sem saber o que estava acontecendo. No mundo de hoje, as pessoas têm apertado o botão do sim e do não, sem consultar a Deus. André, você chama a minha atenção vindo chique desse jeito, hein? As pessoas têm feito sim ou não para a vida, sem olhar o que Deus está oferecendo. E muitas pessoas têm dito a decepção: sim, eu te aceito, decepção, enquanto a salvação sai pela janela. Não deixe o diabo roubar a tua bênção, porque você deixou a tua vida cristã ser vivida de forma relaxada. Porque o versículo lá em Apocalipse 2:3 diz assim: tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Até aí está tudo muito bem, mas a continuação do versículo diz assim: tenho porém contra ti, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que são os seguintes, fala: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Qual é o primeiro
primeiro amor era o amor que Adão e Eva viviam lá no Jardim do Éden, dizendo assim: Senhor, é tão bom estar na tua presença, viver as tuas maravilhas, conhecer o Senhor cara a cara. O primeiro amor era aquele que Noé viveu e insistiu vivendo, construindo a arca, tendo ali suor, gastando tempo, serrote, não havia maquita, não havia ferramentas elétricas, tinha que serrar troncos enormes, mas estava trabalhando pelo amor do nome do Senhor, estava trabalhando pela promessa, pela palavra, por aquilo que Deus havia mostrado para ele. Quando nós trabalhamos por aquilo que Deus nos mostra, estamos vivendo o primeiro amor. Quando nós glorificamos sem que haja insistência, estamos dentro do primeiro amor. Quando nós aplaudimos ao Senhor porque queremos agradá-lo com as palmas, estamos no primeiro amor. Quando enfrentamos, como vocês, igreja, enfrentaram hoje o frio, o inverno, para estar na presença de Deus, você está exercitando o primeiro amor. E começaram tão bem, porque fala assim: tens perseverado por causa do meu nome. É crente, perseverar é crente. Você escuta, você vai falar, é crente. Tens sofrido, mas não desfaleceste. É crente, é cristão, sofre, mas não desfalece. Mas daí o Senhor fala assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. O frio passou a impedir de servir, as decepções passou a impedir de serem cristãos genuínos. A decepção com o pastor, com o diácono, com o irmão, com a roupa, com o púlpito, com quem toca, com quem canta, com quem vive, com quem vai, com quem vem, nada disso vale a pena trocar a sua salvação por nenhuma decepção. É como apertar um botão no escuro dizendo sim, sem saber por quê. E o versículo continua, no versículo 5 diz assim: lembra-te. Aí o Senhor que disse que ele perseverou, o Senhor que disse que ele sofreu, mas ele não desfaleceu, fala assim: mas olha, deixaste o primeiro amor. Mas em seguida, quando o Senhor apresenta, olha, você estava indo bem, mas você deixou o primeiro amor, eu quero te mostrar a forma de você reconstruir a tua comunhão comigo. Isso é vida cristã, é entender os momentos necessários de reconstrução. Caímos, erramos, pecamos, abandonamos aquela alegria do primeiro amor, aquela vontade de estar na casa de Deus todos os dias, abandonamos muitas vezes a intenção de ser cada vez melhor, de pregar, de evangelizar, de servir, de orar, de ler, e deixamos o primeiro amor se esfriando. Aí o Senhor diz assim: lembra-te de onde caíste. O Senhor está falando assim: volta para trás no seu raciocínio, vai na tua mente, no teu coração, e busca quando foi que você se desanimou, por que você se entristeceu, por que você não é mais constante, por que você não ora como antes, por que não lemos a palavra de Deus como antes, porque o Senhor fala assim: estava indo tudo bem, mas esfriou. Por que esfriou? A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te. O versículo é bem claro: primeiro você se lembra, depois você se arrepende, e continua: pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? A obra que você tinha no teu coração quando entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Tinha vontade de estar no louvor, tinha vontade de cantar, queria ser diácono, queria fazer alguma coisa na casa de Deus, queria servir, investia na casa de Deus, investia o teu tempo, investia o teu dinheiro, investia a tua vontade, dizia: conta comigo, pastor. Aí o pastor começava a falar assim: olha, precisamos de alguém, pastor, conta comigo. Chegava ao ponto de falar: pastor, eu não sei o que o Senhor vai pedir, mas conta comigo. Senhor, oh Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor precisa, isso é o primeiro amor. Isso é um momento de alegria, um momento onde você praticava as primeiras obras, onde não precisava implorar para que você orasse, onde não precisava ter insistência para que você lesse a palavra de glorificação estava nos lábios o tempo inteiro. O aplaudir ao Senhor era comum, tanto as pessoas ficam tão emocionadas, tão emotivas, tão cheias da presença de Deus, que chega a dar glória a Deus dentro do ônibus, dentro do metrô lotado. Quando vê um livramento, fala: glória a Deus, isso foi Deus. E hoje as pessoas se calam, vê que houve um livramento e se calam. Recebe uma bênção, não testemunham as bênçãos que Deus tem feito. Isso faz parte do primeiro amor. A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste, pratique as primeiras
arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras são aquelas que Deus colocou no teu coração quando você teve um encontro, quando Deus te transformou, quando Deus te chamou para a graça, quando Ele colocou o teu nome no livro da vida, quando você tinha ânimo de investir o teu tempo, a tua vida, a tua saúde, a tua finança, os teus atos, investir a tua fala no reino de Deus. Mas sabe o que Deus diz? Primeiro Ele mostra, era perseverante, sofreu por amor, não desfaleceu, mas deixaste o primeiro amor. Aí Deus dá um alerta: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. E aí Ele explica o porquê Ele está falando isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 3 até o 5, e Ele diz assim: se não se arrependeres, virei até a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não vos arrependeres. Sabe o que é candeeiro? É aquilo que te ilumina, é a luz que está sobre você. Candeeiro é um recipiente que tem um pavio que é aceso e ilumina todo o lugar onde ele está. E o Senhor fala: se não arrependeres, virei até a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, e diz de novo: se não te arrependeres. O Senhor está dizendo assim: aqueles que não fazem a minha vontade, não vivem vida cristã, terão a luz retirada de sobre as tuas vidas. Imagina o homem vivendo nas trevas, sem nada que os ilumine. A palavra de Deus diz assim: o mundo jaz no... Portanto, quem não está em Cristo não é nova criatura e não tem a luz do Senhor sobre a vida dele. E tem muitos ditos crentes andando no escuro por falta de voltar, de se arrepender, de praticar as primeiras obras e voltar ao primeiro amor. Isso é vida cristã, viver o primeiro amor, lembrar-se de onde caiu, se arrepender para que a tua luz permaneça brilhando. O fato é que muitos abandonaram a fé, que foi defendida arduamente no passado, que foi contra parente, contra irmão, contra amigo, às vezes contra marido, contra mulher, contra outras pessoas. Outros brigaram porque antes eles eram do centro, antes eles eram de outra religião, eram de outro lugar, tinha outra vida, vivia na bebedice, vivia nos vícios, largaram tudo e foram servir ao Senhor, tiveram as vidas transformadas, foram mudados e as coisas foram gradativamente se esfriando. É necessário que você olhe para o seu passado e analise se a sua vida, se a nossa vida tem sido uma vida cristã. É necessário que Cristo seja real na vida da igreja, para que a igreja tenha um resultado real. O que é uma vivência cristã? O que é vida cristã? É viver Cristo na prática. É não só nas palavras, é não só dizer eu sou crente, mas é viver a vida de crente, é viver a vida de cristão, é representar a Cristo aqui na terra, é viver Cristo sabendo que todas as suas ações, todas as suas atitudes terão resultados e consequências. E se vai ter resultado e consequência, é melhor que vivamos a vida de Cristo em nós, porque resultados e consequências haverão, certamente, mas podem ser bons resultados, boas consequências, consequências e resultados abençoados, à medida que muitos têm consequências de morte, consequências de desgraça, consequências de perdição, resultados que acabam com a própria vida, com a vida da família e com a vida eterna. Sabe o que é vivência cristã? É ter o caráter de Cristo, é viver como se você fosse o próprio Cristo na face da terra. O que Ele faria? Eu faço. O que Ele deseja? Eu realizo. Como Ele se comportaria? Eu me comporto. Como Ele se vestiria? Eu me visto. Como Ele estaria? Eu estarei. Não é para você colocar uma túnica e sair por aí andando. Assim
lá, mas é dizendo assim, qual era o nível de comportamento nas vestes de Jesus? Qual era o nível de palavras nas atitudes de Jesus? O que ele falava? Eu falo. O que eu falo, será que Jesus falaria? A forma que eu olho, para onde eu olho, será que Jesus olharia? Como eu reajo, será que Jesus reagiria assim? Isso é entender a vida cristã. Viver Cristo sabendo que toda ação tem uma reação e ela pode ser positiva ou negativa, então melhor é viver de Cristo. Buscar entender diariamente a necessidade de aperfeiçoar o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo. Aperfeiçoar o teu caráter, olhando para o caráter de Cristo. Como Jesus agiria? Assim eu vou agir. Será que Jesus falaria isso? Se ele não falaria, você chegou a essa conclusão, o que você tem falado está fora da vontade de Deus. Se Jesus não agiria assim, você agir assim, e você entendeu essa conclusão, então você está fora da vontade de Deus. Não é vida cristã. Ter comportamentos e ações segundo a palavra de Deus. Isso é caráter cristão. Comportamento e ação segundo a palavra de Deus. Vamos refletir no seguinte: se fosse dado às pessoas um direito, uma enquete sobre a tua vida cristã, sobre a minha vida, e eu não quero que você responda isso para ninguém ao seu lado, mas responda para você, igreja. Responda aquilo que vai ser indagado agora. Eu vou passar no formulário, fictício isso, estou só explicando. Eu passo no formulário dizendo assim: olha, entrega para quem mora com você, para quem trabalha com você, para que eles digam que nota eles vão dar para você como cristão. Você acha que se você entregar no formulário para quem trabalha com você, dizendo assim, que nota você me dá como cristão, que nota você acha que viria nesse papel como resposta? Que nota você acha que te dariam analisando você como cristão? Vamos então dizer assim, que nota você acha que os seus colegas de escola, de faculdade ou de trabalho dariam para você? Qual é a sua nota de 1 a 10 como cristão? Como você me vê? Como você acha que retornaria esse formulário para você? Que nota você receberia de um irmão seu da igreja, se pegássemos a tua vida, os teus exemplos, o que você fala para ele ou para os outros, e disséssemos assim: que nota você dá para esse irmão da igreja? Que nota você dá para o seu pastor? Que nota você dá? Agora, isso sendo para você, que nota você acha que te dariam? Que nota você acha que os seus familiares te dariam quando você fala assim: eu sendo cristão, que nota você me dá? Você está pensando nisso aí? Está calculando isso aí? Amém? Sim ou não? Amém. E finalmente, não responda para ninguém, é para você. Que nota você daria como cristão para você mesmo? Porque isso aí é o que define a tua vida cristã. E isso aí vai definir o teu direito à vida eterna com Deus. Que nota você daria para você mesmo como cristão? Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois que os dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero chamar a atenção para um trecho desse versículo de Romanos 8, 29, que diz assim: para serem conforme a imagem do seu Filho. O que é ser conforme a imagem do seu Filho? É ser cristão. Ser conforme a imagem de Jesus é ser cristão. Isso é vida cristã. Compreender qual o seu reflexo para as outras pessoas enquanto cristão, enquanto alguém que imita Jesus, que segue a Jesus. E aí veio o formulário para as pessoas responderem. Que nota dariam para você? Que nota você dá para você mesmo? Romanos 8, 29 é na realidade uma explicação de vida cristã.
para serem conforme a imagem de seu Filho. Qual é a imagem de Jesus? A imagem de um homem piedoso. A imagem de alguém que busca abençoar as pessoas através de ensinamento, de oração, de atitude, de humildade. A imagem de alguém que, em vez de acusar quem quer que seja, ele olha para aquela mulher naquela situação deplorável que ia ser apedrejada e diz para ela: não te condenaram, também não te condeno, vá e não peques mais. Mas a nossa vida cristã muitas vezes leva a condenar as pessoas. Fulano é assim, porque o irmãozinho age assim, porque a irmã age assim. O Senhor não olhou para a condenação que estava sendo sugerida sobre a vida daquela mulher. O Senhor simplesmente disse para ela: vá e não peques mais. Ele deu voto de confiança. Isso é vida cristã. Mas o nosso voto de confiança muitas vezes é abominar as pessoas. Isso não significa que o irmão tem que errar, e todo mundo tem que perdoar, tem que descer igual abaixo. Não, está errado, está em pecado, está caminhando para o inferno. A realidade é essa. Mas acontece que a forma de se explicar ou é diferente você aceitar o pecador e aceitar o pecado. O Senhor não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós temos que vigiarmos. Olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu tenho vivido a vida que o Senhor deseja, eu tenho vivido como o Senhor quer. Para uma vida cristã, para ter uma vivência com Cristo, uma vida cristã, o nosso caráter, aquilo que realmente somos, a nossa personalidade, aquilo que nós demonstramos, ela tem que demonstrar a Cristo. O nosso caráter, o nosso eu tem que ser o eu de Cristo, o Senhor acima de todas as coisas da nossa vida. A nossa personalidade tem que estar mergulhada na vontade do Espírito Santo, e não tem como mergulhar no Espírito Santo se não houver vida de oração. Não tem como mergulhar na vontade de Deus se não conhecermos a vontade de Deus. Por isso é necessário a leitura da palavra, a vivência da palavra, a realização da palavra de Deus em nossas vidas. Isso é vida cristã. Além de ser moldados por Deus, temos que ser moldados pela atuação da palavra de Deus em nós, em conjunto com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos que permitir que a palavra de Deus mude as nossas vidas através da unção do Espírito Santo. Isso é um conjunto entre ler, entender e praticar a palavra e estar cheio do Espírito Santo. E essas coisas têm que acontecer simultaneamente. Eu tenho que ler a palavra sendo cheio do Espírito. Eu tenho que ser cheio do Espírito conforme eu leio a palavra, porque eu fui feito corpo, alma e espírito, e todos os três vieram de Deus. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala da palavra que capacita o cristão para uma vida cristã. Diz assim: nós dissemos que a palavra e o Espírito Santo juntos. Agora eis aí na Bíblia o porquê disso. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Parece meio complicado de entender a princípio esse versículo ouvindo uma vez só. Por isso nós temos que ler, reler, vivenciar a palavra. Mas olha que está dizendo que a nossa transformação ela vem através da palavra. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Ela entra no teu coração e traz naquele dia que você precisa de paz, ela traz paz. Naquele dia que você precisa de cura, ela pode te curar. Naquele dia que você precisa de uma palavra de consolo, você pode ser cheio do Consolador através da palavra, porque diz que essa palavra, além de ser viva, ela é eficaz. É uma palavra que se transforma dia após dia, para que algo que precisa acontecer, aconteça. Isso é ser eficaz, é atingir os resultados esperados para aquilo. Isso é ser eficaz, é fazer aquilo para qual ela foi programada. Isso é ser eficaz. Ser eficaz é fazer com que as coisas funcionem da forma que foram projetadas para ser. Você foi projetado para
a espada de 2 gumes, ela tem um fio em um lado e o fio no outro lado. Se puxar para cima, corta, se puxar para baixo, corta, se puxar para um lado e para o outro, vai cortar de todos os lados. E está dizendo que a palavra de Deus é mais eficaz do que essa espada. E sabe de uma coisa? Fala que a palavra de Deus penetra até a divisão de alma e espírito. Está dizendo que ela vai além do nosso emocional, ela vai além do lado espiritual, porque a palavra de Deus derrota o espírito maligno que Satanás manda sobre a tua vida. A palavra de Deus, ela derrota o sentimento humano de tristeza, de falta de perdão, o sentimento humano de não vai dar certo, fiz tudo errado. A palavra de Deus entra e faz com que o pecado divida do homem e caia para fora. A palavra de Deus separa o pecador do pecado, a palavra de Deus separa o viciado do vício, a palavra de Deus separa a doença da cura, e o Senhor permite que as coisas venham sobre a tua vida através dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. E fala assim, que ela penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Ela é apropriada, ela é preparada para discernir, para compreender a intenção do... A Bíblia diz que o coração do homem sabe tudo, é assim? O coração do homem é enganoso. Mas quando a palavra de Deus penetra nesse coração, ela traz para você a certeza se aquilo que você está intencionando é real ou é pecaminoso, é realmente bênção ou está errado, é real ou é engano. O Senhor traz para você a consciência clara através da palavra se você está caminhando para a salvação ou para a perdição. Por isso que quando nós erramos, sentimos aquele desespero de estamos em pecado, precisamos confessar ao Senhor. Por isso quando nós acertamos, aquilo dá uma alegria e você sai comemorando e dando glória e glorificando, porque a palavra de Deus mostrou para você que você está no caminho certo, caminhando para a glória. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela corta onde tiver que cortar, mas ela é apta para discernir aquilo que nós não conseguimos, é entender os planos do nosso próprio coração. Ela te mostra se você está certo ou errado e te realinha conforme a vontade de Deus. É através da palavra. Isso é vida cristã, é viver a palavra. A palavra orienta a vida cristã. A palavra orienta. Salmo capítulo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Lembra quando nós estávamos lendo lá, que se não houvesse arrependimento, o Senhor viria até nós e retiraria do lugar o nosso candeeiro, ou seja, a iluminação, a luz da sua vida. E a palavra está dizendo assim: se você vive vida cristã, essa palavra é luz para você. Salmo 105, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É como se você pegasse, abrisse a palavra, aqui eu posso pisar. Segundo a palavra, opa, aqui tem um buraco, aqui tem um pecado, olha, aqui eu consigo caminhar com segurança, porque esta palavra vai iluminando as tuas vontades e mostrando para você, fazendo você discernir se esta vontade sua, do teu coração, também é a vontade de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas além disso é luz para o meu caminho. Significa que além de você enxergar perto, você enxerga ao longe, aonde você tem que trilhar. É o Senhor com você hoje, amanhã, depois de amanhã, iluminando até que chegue o dia da noiva se encontrar com o noivo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostra alguns aspectos da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Falando da palavra, Paulo estava falando a Timóteo e falou assim: olha, toda a escritura é divinamente inspirada. O Espírito Santo
inspirou essa escritura e ela é proveitosa para ensinar. Quer viver a vida cristã? Tem que aprender da palavra. Eu disse que nós cancelamos o estudo que ia haver sábado, avisamos na quinta-feira, porque alguns irmãos não poderiam participar, e passamos por dia 17, na esperança que os irmãos que não podiam possam estar às 10 da manhã. Pastor, o que eu vou vir na igreja fazer no sábado às 10 da manhã? Você vai se encontrar com a luz que Deus deu para você, com a lâmpada que Ele pôs para guiar o teu caminho e os teus pés, porque lá estava Paulo, o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, há 2000 anos atrás, que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. E quando nós aprendemos, a explicação é que ela é proveitosa. Há um proveito nesse ensinamento, há um fruto para esse ensinamento. O proveito chama-se vida cristã, vivência cristã. O proveito chama-se receber a bênção através do entendimento do que Deus deseja, não porque viemos fazer uma troca, mas porque resolvemos viver a vontade de Deus, e quem vive a vontade de Deus colhe os frutos de ser chamados filhos de Deus. E o versículo continua assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, que isso é dar orientação, e para repreender. Aí é a parte que a gente não gosta. Para repreender a quem? Então eu vou pegar a escritura para ficar repreendendo meu irmão, outro irmão, outro irmão. Isso é um papel pastoral. Mas tem gente que só vive isso. Repreende esse, critica aquele, analisa a Bíblia dele em relação à vida dos outros. Mas quando a palavra ela é importante para repreender a nós mesmos, é olhar a palavra e ver se eu tenho vida cristã, é ler a palavra e ver se eu estou vivendo a vontade de Deus, é ler a palavra e ver se eu estou colocando em prática, é olhar a palavra e entender que ela é útil, porque ela foi divinamente inspirada, ou seja, o Espírito Santo colocou ela para que nós pudéssemos entender que ela é proveitosa para ensinar e dizer para repreender a nós mesmos, porque quando chega no momento da Santa Ceia, um dos versículos que nós lemos é: examine cada um a vida do seu próximo. Não? É o que? Examine o homem a si mesmo. Como é que você vai se examinar se o teu coração é enganoso? Como você vai se examinar se o seu coração é enganoso? Permitindo que a palavra de Deus penetre juntas, medulas, corpo, alma e espírito, que passe por você de forma a você compreender que a tua vida está no padrão da vida de Cristo, vivência cristã. E o versículo continua dizendo assim: para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Aí, corrigir já não é fácil. Repreender não é fácil. E para instruir em justiça, ou seja, a palavra de Deus entra aonde o pastor não conseguiu atingir, aonde o irmão com oração não conseguiu entrar, e o linguarudo menos ainda. E a palavra de Deus entra e mostra: isso está certo, isso está errado, isso é assim, isso é assado. O Senhor vai mostrando qual é a atitude que você deve tomar para ter uma vida genuína, e ela vai te ensinando, ela vai te corrigindo, ela vai te instruindo em justiça, ou seja, ela te instrui de forma que você seja justo para com Deus, porque Ele já foi, é e sempre será justo para conosco. Precisa ser instruído em justiça. Qual a justiça de Deus? Que façamos a vontade dEle acima de todas as coisas. Qual é a justiça de Deus? Que sejamos conforme Jesus Cristo foi. Qual é a justiça de Deus? Que tenhamos vida genuinamente cristã. Você lê e observa a palavra, porque é ela que vai passar a te orientar na vida. Se você não lê essa palavra, se você não vem na casa de Deus, se você não ora para ser cheio do Espírito Santo, se você não busca entender o que está nesse livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, você será enganado pelo teu próprio coração. Consequentemente, o pecado que jaz na porta vai te dominar, porque a palavra te ensina que cumpre a ti, cumpre a nós dominar o pecado. Mas se não vivemos a palavra, o pecado nos domina.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante. Nós lemos o versículo 16 que fala que a palavra repreende, que ela vem do Espírito Santo, que ela serve para corrigir, para nos instruir em justiça, mas a continuação do que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, fala que isso tem uma finalidade. A finalidade é que o homem de Deus, o ser humano, seja perfeito e perfeitamente preparado. Entende? São duas coisas: ser perfeito e perfeitamente preparado. É que Deus está dizendo assim: além de você ser perfeito, você vai se manter na posição de perfeito, porque eu vou estar constantemente te preparando. Você vai errar, a palavra vai mostrar que não está na hora e não existe hora para errar. Você pecou, o Senhor vai fazer com que você seja perfeito. Você vai se santificar, vai confessar os seus pecados, você vai se arrepender, você vai se lembrar onde caiu e vai retornar ao primeiro amor. Você está sendo, além de perfeito, perfeitamente preparado. Porque tem horas que você vai dizer: eu não sou perfeito. Não é mesmo, eu não sou, ninguém é. Mas nós somos perfeitos através do sangue de Jesus, que nos limpa e purifica de todo pecado. Limpo e purificado, não há pus. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado. Deus está falando assim: é um processo para se manter perfeito, mas está sendo preparado para toda boa obra. Qual é a boa obra? É viver o primeiro amor. Qual é a boa obra? É viver vida cristã. Qual é a boa obra? É servir a Deus acima de todas as coisas. Qual é a boa obra? É lembrar onde caímos, nos arrependermos, termos a lâmpada para os nossos pés, a lâmpada para os nossos caminhos, sermos luz do mundo e sal da terra através da vida cristã. Assim, certamente, quando analisarmos que nota damos a nós mesmos, não por orgulho, mas por vivência cristã, daremos uma nota que nos garante a entrada no reino dos céus. Que você possa dar a nota necessária, não por engano, mas pela realidade de que Cristo veio para transformar a tua vida, e que essa vida deve ser uma vida generosa para com Deus, para que Deus seja generoso para com a igreja. E isso vai te transformar, isso vai te modificar, de forma que quando o inimigo quiser te acusar, ele não vai encontrar motivos, porque você tem um coração preparado, modificado e transformado por Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão compreendendo o que é vivência cristã? Amém. Essa é a primeira parte de muitos capítulos que virão a respeito de ter a vida transformada. E eu quero convidá-los para estarem aqui no sábado, dia 17/8, às 10 horas da manhã, para que a gente prossiga nesse estudo da Palavra de Deus. Quantos estão disponíveis a aprender a Palavra de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.